bom dia, graça e paz. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Hoje é uma segunda-feira, dia 15 de agosto, o dia dos professores, comemorando hoje a data, no calendário, o dia dos professores. Quero parabenizar todos os professores, todos os mestres, amigos que passaram pelas nossas vidas, que nos ensinaram tantas coisas maravilhosas, desde o professor da pré-escola até o professor de faculdade e os professores de escola bíblica, os professores das escolas Rema, Quero parabenizar todos os professores, todos aqueles que se propõem a ensinar, a passar o conhecimento, aquilo que ele aprendeu, que estudou. Então, quero parabenizar os professores. Fica aqui minha gratidão a todos os professores que já contribuíram com a minha vida, para que nós possamos também ter os resultados que a gente tem hoje. Nós precisamos de pessoas que nos instruíram, que nos acolheram, que nos orientaram. E eu sou grata pela vida de todos os professores. Quero deixar aqui a minha homenagem aos mestres, aos professores. Hoje nós vamos ler o capítulo 13 de Romanos, Vou fazer uma leitura corrida para que você possa compreender, para que você possa entender aquele texto. Vou fazer uma leitura corrida, depois a gente dá uma pincelada, na ideia central, naquilo que ficou mais forte na leitura de hoje, tá bom? Vamos orar primeiro. Nós cremos que se nós não pedirmos ao Espírito Santo para termos entendimento, nós podemos fazer somente leitura da letra, mas nós não somos daquele que só recebe a letra, nós queremos receber a revelação da palavra. Existe revelação. A revelação é quando aquele conhecimento, quando aquele entendimento, ele é revelado pelo próprio Espírito dentro de nós. É por isso que tem gente que já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas essas pessoas não entenderam, não receberam revelação. Para elas é um livro como outro qualquer, e não é. As Escrituras, elas são vivas, a Bíblia é um livro vivo. São instruções. A própria Bíblia diz assim: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então, nós sabemos que não é um livro como outro qualquer. Se for tratado de letra, sim, é um livro como outro qualquer. Mas quando você se relaciona com essa palavra para viver ela na prática, então ela ganha vida, ela ganha instrução. Sabe, queridos, eu já li muitos livros na minha vida. Mas eu percebi que a única coisa que faz diferença quando alguém pega um livro e recebe a instrução daquele autor é a prática. A Bíblia não é diferente. Ela é um livro como outro qualquer, se alguém trata ele assim. Mas se você diz, eu vou praticar, eu vou executar, porque tem instruções práticas para a nossa vida, então ela não é mais um livro como outro qualquer, é um livro que transforma. Ela tem este poder de você considerá-la para a sua transformação. E é assim que nós nos relacionamos com a palavra. Por isso vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender as Escrituras, mas também encontrar formas de colocar na prática na nossa vida diária. E hoje nós vamos ver que tem muita instrução prática que começou ontem, no capítulo 12, ele começou a dar instruções muito práticas. E agora nós vamos orar e vamos continuar a leitura. Pai amado, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Eu reconheço a sua grandeza, porque tu és o nosso grande mestre, o grande Senhor dos exércitos, aquele que nunca perde uma batalha. O Senhor é poderoso, não existe outro igual ao Senhor. Não existe nenhum outro em nenhum lugar, em nenhum tempo que se compare a ti. Porque tu és Deus, o Criador do universo, aquele que planejou e por causa da sua sabedoria e do seu entendimento criou todas as coisas e sustenta todas as coisas.
eu simplesmente me rendo a Ti. Eu simplesmente me rendo à Tua palavra. Eu sei que ela é a verdade. E tudo que ela propõe, ela é boa para me corrigir, para me preparar para viver uma vida santa, para me edificar na justiça e para que eu possa dar frutos segundo a sua justiça também. Muito obrigada no nome de Jesus. Eu agradeço pela revelação do entendimento. Eu agradeço por o entendimento aberto e a revelação chegando para que nós possamos transformar áreas da nossa vida no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia comigo. Não fica, né? Eu vou ler esse texto, mas você pode pegar na sua versão e você ler corrido juntamente comigo para a gente pegar a ideia central. No capítulo 12, ontem, nós lemos aquelas instruções práticas também a respeito da renovação da mente, para que possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele disse que o nosso culto ele é racional e que a verdadeira adoração está em apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, né? Nós sabemos que na Nova Aliança a gente não faz mais sacrifícios mortos, mas tem o sacrifício vivo de a gente se apresentar diante de Deus, trazer o nosso corpo em sujeição ao Espírito recriado, renovado, né? E a palavra também. Então ele vem dando instruções práticas, né? Nós pontuamos ontem, nós dissemos que ele falou que somos membros do corpo de Cristo e que cada membro tem uma função, que nós devemos amar e honrar uns aos outros e que nós devemos cuidar para que todos estejam ali tendo o seu devido valor e a sua contribuição. Então aqui no 13 ele continua dando instruções práticas. Vamos ler? Diz assim: obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Essa versão ela já traz mais um entendimento estranho, né? Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles, pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde as leis e pratique o bem, e tudo irá bem, pois a autoridade é enviada por Deus para o seu bem. Mas, se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois ela terá de castigá-lo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para castigar quem pratica o mal. Assim, vocês precisam obedecer às autoridades por duas razões: para evitar o castigo e por uma questão de consciência. Paguem também seus impostos por essas mesmas razões, porque as autoridades do governo estão a serviço de Deus, dedicadas a continuar a fazer essa obra. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem seus impostos e tributos, obedeçam aos seus superiores e honrem e respeitem a todos aqueles a quem isso for devido. Não devam nada a ninguém, exceto a dívida do amor de uns para com os outros, de vocês amarem aos outros. Se vocês amarem aos outros, estarão obedecendo a toda a lei de Deus e satisfazendo todas as suas exigências. Os seguintes mandamentos: não adultere, não mate, não roube, não cobice e qualquer outro mandamento, todos se resumem num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências da lei. Outra razão para uma vida correta é esta: vocês sabem como já é tarde. O tempo está se escoando. Despertem do sono, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. A noite está quase terminando e o dia logo vem. Portanto, deixemos as más obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz, como devem fazer os que vivem na luz do dia. Sejamos modestos e verdadeiros em tudo o que fazemos.
como quem age à luz do dia, a fim de que todos possam aprovar a nossa conduta. Não gastem o tempo em festanças desenfreadas, nem em bebedeiras, ou na imoralidade sexual e depravação, não em brigas ou ciumeiras, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam planos para deitar-se nos desejos da natureza humana. Então, o capítulo vem pontuando coisas muito práticas. Você vê que são questões bem práticas, da vida prática, de modo que é muito bom para a gente, porque o nosso devocional ele segue aquele acróstico que vem perguntando: existe algum pecado para eu abandonar? Né? O texto vem mencionando algum pecado e que eu preciso deixar? São atitudes que eu devo mudar? Né? Tem alguma promessa para eu receber, para eu, né, reivindicar para mim? Tem algum exemplo para seguir nessa leitura? Né? Tem algum louvor para dar a Deus? Então, essas perguntas que a gente vai seguindo são formas de a gente observar para a nossa vida prática. Eu sempre menciono que graça e paz, irmão, tudo bom? É o André que está falando aqui conosco. O Anderson de Jesus, ele está falando, graça e paz, seja muito bem-vindo, viu? Nós estamos fazendo o nosso devocional. A leitura é essa aqui, ó, Romanos 13, do 1 ao 14, né, que é o capítulo todo. E nós vamos fazendo essa leitura e meditando para a nossa vida prática, certo? Você pode acompanhar. Você está bem? E aqui nós estamos seguindo essas questões para a nossa vida prática. Eu sempre menciono que o meu objetivo aqui não é fazer estudos aprofundados, mas é a gente ler de forma pausada, compreensiva. A gente lê no mínimo 5 vezes o texto. Eu não posso ler 5 vezes aqui, porque senão eu vou ficar o vídeo todo só lendo o texto. Mas uma boa compreensão começa pela leitura pausada, lê em várias versões. A gente lê na ACF, lê na Nova Almeida atualizada, né? Nova Almeida corrigida, lê nas Bíblias que você tem, porque você vai tendo uma ideia do que está falando. E a gente já observou aqui, já dá para ir dando uma pincelada, que ele está falando de aspectos muito práticos, né? De questões bem práticas. Olha só como ele começa: obedeçam às autoridades governamentais. Na verdade, na outra versão que eu li, dizia assim: obedeçam às autoridades. Então, quem são, Anatália, essas autoridades que eu devo obedecer? São as autoridades da igreja? Na verdade, queridos, são todas as autoridades. Toda pessoa que está investida de autoridade, ela foi designada por Deus. Essa posição de autoridade, ela foi designada por Deus. Aqui a gente leu nessa versão, eu estou com a versão viva, Nova Bíblia Viva, e ela fala que quem está lá foi escolhido por Deus. Isso é uma compreensão um tanto diferenciada, porque são as posições de autoridade que foram estabelecidas por Deus. Mas as pessoas que ocupam aquele lugar, nós não podemos dizer que foi Deus que pegou elas e colocou lá. Na verdade, existe uma posição que Deus estabeleceu. Vamos pensar nas posições de autoridade. Num governo de igreja, por exemplo, nós temos no modelo pastoral, que é um modelo bíblico, né, que a gente acompanha, que a gente segue. Nós temos Deus lá no céu, temos um pastor e temos os demais chamados que as demais lideranças. Então Deus fala com o pastor, que traz a direção dele, a vontade dele, e esse pastor ele comunica a vontade de Deus para as demais áreas da igreja, como Deus quer que aconteça. Então vamos pensar, o pastor que está lá, Deus levanta esse pastor como autoridade lá. Ele tem um chamado, é uma pessoa que foi capacitada por Deus, que foi chamada por Deus, levantada por Deus para ocupar aquele lugar. Mas em relação às autoridades civis, não é assim que funciona, não é bem assim. Existem as posições estabelecidas por Deus
Existe lá o presidente, governadores, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, e tudo isso foi Deus que estabeleceu essas posições. As pessoas escolhem uma pessoa que vai ocupar aquele cargo. E uma vez que ela ocupa aquele cargo, aí sim ela recebe a bênção de Deus para fazer aquilo. Ela recebe a autorização de Deus, ela recebe o aval de Deus para governar. Ai, Natália, mas ele não governa segundo Deus. Mas a posição que ele ocupa é uma posição estabelecida por Deus. E é por isso que a Bíblia nos orienta que, em relação às autoridades, sejam elas quais forem, nosso trabalho como cristão, que está dizendo para mim e para você aqui agora obedeça às autoridades. Ah, mas é uma autoridade corrupta, mas ele está ocupando uma posição de autoridade. Então, você vai se submeter à autoridade. A autoridade não foi colocada ali por Deus para a gente confrontar, para a gente esculhambar, para a gente criticar ou para a gente fazer qualquer outra coisa. Foi para a gente orar por elas. No mínimo, o que nós temos que fazer é orar por ela. Então, aqui diz assim: obedeçam às autoridades. Eu quero que você olhe na sua Bíblia como é que está. Você que está acompanhando a leitura comigo, veja na sua Bíblia o que é que está. Romanos capítulo 13, no versículo 1, diz o quê? Obedeçam às autoridades ou o que mais? Escreve aí para mim. O que é que está escrito na sua Bíblia? Quem é a autoridade, a primeira autoridade na nossa vida que nós devemos obedecer? Pai e mãe. Quando a gente ainda é pequeno, a instrução da palavra é: filhos, obedeçam seu pai e sua mãe. Obedeçam aos seus pais para que você viva muito e para que tudo que você fizer dê certo. Para que você seja guardado. Ele diz que vem com uma promessa já, né? Se você obedecer seu pai e sua mãe, você será feliz e tudo que você fizer vai dar certo. Então, olha só, então um pai e uma mãe é uma autoridade na vida de uma criança. Aí vamos para outros níveis. Escola. Na escola tem autoridade? Tem. Nós temos a direção da escola, nós temos o professor. Cada eles estão ocupando uma posição de autoridade. Então, eles são a autoridade naquele lugar. E se a gente obedece a eles, a gente é abençoado por Deus. Vamos para o âmbito da rua. Nós temos autoridades de trânsito, nós temos autoridades de todos os lugares, queridos, em todos os níveis a gente tem autoridade. Se você chegar em um ambiente, você procura sempre entender quem é a autoridade naquele lugar, porque foi Deus que estabeleceu isso, porque senão a vida seria uma completa bagunça. Você concorda? Já imaginou? Olha, por exemplo, uma família. As famílias podem ter desde marido, mulher e filho, um filho, ou pode ter marido, mulher, 10 filhos. E também o quê? Agregados, né? Tio, parentes. E se não houver uma ordem, se não houver uma autoridade ali, vai virar o quê, gente? Vai virar uma completa bagunça. Alguém tem que. Deus foi quem estabeleceu as autoridades. Então, ele quer que a gente se submeta às autoridades. Ah, Natália, mas está falando para qualquer pessoa? Está falando para quem crê em Deus. Está falando para quem acredita na Bíblia. Está falando para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, mas as pessoas do mundo não obedecem a Deus. Não obedecem a isso que está escrito. Mas ele está falando para mim e para você que acreditamos na palavra de Deus, que seguimos como cristãos as instruções de Deus para nós. Porque ele é a autoridade máxima na nossa vida. E a palavra dele é lei. A palavra de um rei é lei. Deus, ele é a autoridade máxima. Então, o que ele fala é lei, deve ser obedecido. E ele está falando aqui no capítulo 13, através do apóstolo Paulo, que devemos obedecer às autoridades. Então, obedecer às autoridades. Que palavra poderosa, Nath. Quem é que está falando? Helenivalda? Oi, Leninha, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Às vezes eu tenho que ler, eu tenho que botar os óculos para poder ler quem está aqui. Seja muito bem-vinda, viu?
Então, no ambiente de emprego, vamos ver aqui, no ambiente corporativo, no ambiente das empresas, quem é a autoridade ali? Aquele que te contratou. Ele contratou para fazer um serviço e ele deseja que você corresponda com aquele ambiente. Então, ali tem a autoridade também, quando a gente obedece a essas autoridades, quando a gente se submete, né? Ou se submeter é obedecer, é você respeitar. Então, respeite e ore, né? Tem outras versões que falam para orarmos pelas autoridades. É o que Deus espera que nós façamos. Então, olha só como são instruções práticas. Começou lá em Romanos 12 e continua aqui, ó. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha designado essa autoridade. Então, quem está numa posição de governar tem o aval de Deus para fazer aquilo. Agora, se ele governa bem ou mal, aí ele vai prestar conta com Deus e não cabe a mim e a você querer fazer justiça própria ou querer executar as ações daquela pessoa. Mas aí Deus é quem faz. Ele diz que, olha só o que o texto diz, que as autoridades, elas são ministros de Deus. Elas estão ministrando. Olha que coisa poderosa. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde as leis e pratique o bem, e tudo irá bem, pois a autoridade é enviada por Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois ela terá de castigá-lo. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para corrigir quem pratica o mal. Vocês entendem? Então, quem é a autoridade? Meu pai e minha mãe, por exemplo. Quando eles me corrigem, eles estão debaixo da autoridade de Deus? Sim. Eles estão fazendo a vontade de Deus, porque Deus espera que alguém corrija as pessoas que estão erradas. Então, são agentes de Deus, são agentes da justiça de Deus para corrigir aqueles que estão praticando coisas erradas. Então, o que é que ele espera? Que nós obedeçamos. Se a gente faz bem, se a gente obedece, não precisa temer a autoridade. Aqui, ó, no 6 ele diz: paguem também seus impostos, né? E a gente deve pagar os impostos por quê? Porque nós precisamos obedecer às autoridades por essa razão de tanto para evitar o castigo, como também para ter uma boa consciência. É o que tem aí? Uma instrução. Aqui nós estamos com outra versão da Bíblia que diz o quê? Onde é aqui? No 20? Quando um cristão deve desobedecer ao governo civil? Quando um governo civil nega ao povo, é esse? A liberdade de adotar e obedecer a Deus livremente, ele perde seu direito de autoridade divina. Assim, o cristão deve se sentir livre e justificado para desobedecer. Então, qual é o único ponto onde Deus diz que o cristão precisa desobedecer uma autoridade? Quando ele propõe e nega ao povo a liberdade de adotar e obedecer a Deus livremente. Então, pensa comigo, digamos que uma autoridade política diga que o povo não pode mais adorar a Deus. Diga que as pessoas não podem mais se reunir, que não pode fazer culto, que não pode isso, fazer aquilo. Se essa autoridade fizer isso, Deus está autorizando o cristão a desobedecer. Somente isso. Digamos que o meu pai e a minha mãe dissessem: você não vai ao culto, você não pode ir para a igreja, você não pode fazer isso, você não vai fazer. Essa autoridade, ela é digna de honra, só que você não deve obedecê-la nesse sentido, porque Deus é a autoridade maior sobre as autoridades, inclusive. Vocês entendem? Porque às vezes a gente pensa assim: Deus disse que é para a gente obedecer. Mas se a autoridade está colocando um mandamento para mim e para você, ou exigindo que eu e você desobedeçamos a Deus, nós estamos autorizados por Ele a obedecer a Ele e não às autoridades. Lembra quando Pedro e João estavam pregando no nome de Jesus lá no templo e as autoridades políticas mandaram ele parar? Incitado pelas autoridades religiosas, mandaram prender eles. E aí o que aconteceu? Eles disseram: olha, nós vamos dizer para você, não faça mais isso, pare de falar no nome de Jesus. Eles apanharam, bateram neles, depois liberaram ele.
E aí eles continuaram pregando no nome de Jesus. E aí depois mandaram chamar ele e disse assim: por que você está desobedecendo? Nós não dissemos a você que era para parar, fazer com isso. Ele disse: responda comigo. Eu tenho que obedecer a vocês, autoridades, ou a Deus? Convém obedecer a Deus. Então, se Deus nos deu uma direção, nós devemos obedecer a Ele, haja o que houver, porque Ele vai nos livrar. Então, eu e você, cristão, devemos estar preparados. De repente, digamos que vem aí uma ordem dizendo: ah, não pode mais cultuar, não pode mais adorar a Deus, não pode fazer, nem pode falar de Bíblia, não pode pregar a palavra. A gente sabe que essa autoridade tem autoridade, mas está descumprindo a ordem da autoridade máxima. Então, eu, cristão, devo obedecer a Deus. Amém? Outra pergunta: um cristão deveria envolver-se na política ou no serviço militar? Sim, há alguns que não acreditam que os cristãos possam ser soldados ou policiais, mas o apóstolo Paulo mostrou que tais governos, se eles servem bem e fazem devidamente esse serviço, eles são ministros de Deus. Nós estamos vendo aqui no versículo 2 até o 7. Porque eles afastam o mal. Os policiais, como ministros de Deus, proporcionam um serviço essencial à sociedade. Enquanto houver pessoas que estão transgredindo as leis, que estão cometendo pecados, nós precisaremos de policiais. Enquanto homens e mulheres não se submetem voluntariamente aos justos mandamentos de Deus, a força será necessária para restringi-los de matar, de estuprar, de sequestrar, de roubar e de fazer de pessoas inocentes suas vítimas. Assim, é aceitável se um crente estiver envolvido no trabalho da polícia ou no serviço militar, tem de haver lei e ordem, pois ninguém estaria salvo quando houver anarquia. O que seria anarquia? Seria cada um faz o que pensa, cada um faz aquilo que dá na sua cabeça. Vocês estão entendendo? Por outro lado, pronto, só isso. Em relação a essa questão da autoridade, ele continua dizendo: ó, não devam nada a ninguém, exceto a dívida do amor de uns para com os outros. Se vocês amarem uns aos outros, estarão obedecendo. Gente, se todas as pessoas tivessem a capacidade de obedecer esse mandamento, precisaria de lei, de coerção? Não. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não estupra, quem ama não faz o mal, quem ama não defrauda ninguém. Então, por que precisa continuar havendo autoridades com poder coercitivo, com poder de correção, de multa, de punição? Porque continua existindo pecado, pecadores, pessoas que não se submetem à ordem de Deus. E eles continuam, sabe que até aquela pessoa que vai fazer aquela cobrança das dívidas. Olha, o outro dia eu tive uma revelação. Digamos que eu deixe de pagar a minha luz. E aí chega uma autoridade na minha casa e diz: você não pagou, você vai ter a sua energia cortada. Você sabia que ela está cumprindo a justiça? Por quê? O que é que a lei diz? Que eu devo pagar, eu não estou usando aquele serviço? Então, a mesma coisa são os impostos. Se ele disse: você tem que pagar imposto, a autoridade colocou os impostos, né? E a gente se recusa a pagar, vai vir uma multa, vai vir uma correção, vai haver uma multa mesmo, que é para você pagar financeiramente por aquilo que você descumpriu. Então, todas essas coisas são instrumentos de Deus, são ministros de Deus para ajudar a gente a andar no caminho da justiça. Não é maravilhoso? É Deus cuidando da gente, queridos. E a gente não deve criar os nossos filhos criticando as autoridades. Eu vou dar uma dica para você que vai ouvir essa gravação depois ou que está acompanhando aqui agora. Se você fala mal de autoridades dentro da sua casa, seus filhos serão transgressores. Um exemplo: se você falar mal de uma autoridade religiosa, se você falar mal de um pastor ou falar mal do seu líder, deixa eu lhe dizer, a sua criança que está ouvindo isso, ela não vai seguir a igreja, ela vai se desviar. Porque ela vê que é um ambiente de mentiras. Porque muitas vezes eu falo mal de uma autoridade dentro da minha casa e depois lá estou eu indo para a igreja. Então ela começa a fazer uma leitura, tem alguma coisa estranha aqui, esse ambiente não é um ambiente confiável, né? Então,
Cuidado com o que você fala, cuidado como você se posiciona na sua casa, diante dos seus filhos, diante das outras pessoas, porque está ficando evidente, na verdade, a sua transgressão. Então, a gente orienta pais de famílias que cuidado com a forma como você fala dos irmãos, como você fala das lideranças, das autoridades religiosas, dos pastores, de quem quer que seja. Cuidado como você fala, porque dependendo do que você fala, se você falar mal dessas pessoas, seus filhos, eles não terão confiança nem em você e nem na igreja, e nem nas pessoas da igreja. E assim, nem nas autoridades políticas. Eles vão querer dizendo: ah, minha mãe disse que todo policial é ladrão. Ah, minha mãe disse que todo político é corrupto. Ah, o meu pai falou isso, isso e isso. Então ele vai querer não respeitar as autoridades. Eu lembro que uma coisa que a gente fala muito aqui em casa é sobre como obedecer na escola. As pessoas falam o guardinha da escola. Eu digo, olha, ele é o guarda, ele é uma autoridade ali e você precisa obedecer. O professor, eu não aceito queixa contra o professor. Eles já sabem. Ah, foi a professora que não ensinou direito. Ah, foi a professora que não fez. Diga, epa, alto lá. A professora sabe o que está fazendo lá e o seu trabalho é esse, 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 esse. Então a gente vai ensinando essas pessoas a se submeterem às autoridades, a honrarem, gente. Olha, não precisa nem bajular e nem mentir, você só precisa respeitar. Só respeitar já está de bom tamanho, já está honrando. Você respeita, certo, o senhor é a autoridade. Ele multou você, você diga, ele está direito, ele tem razão, porque ele está cumprindo aquilo que ele deveria fazer. A gente não quer aceitar é corrupção. É melhor eu ser multado e pagar aquilo que eu devo do que eu ficar criticando e trazendo mais condenação para a minha própria vida, não é verdade? Aqui tem um comentário que diz assim: e nós devemos agradar a Deus pelas autoridades. Isso mesmo. Na salinha das crianças eu faço esse exemplo. Eu pego um pai e uma mãe e digo: aqui está o pai e a mãe do fulano, do aluno, né, da salinha. Você diz que ama a Deus, então você deve amar aquele que ele colocou como autoridade sobre a sua vida. Ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Isso não tem, eu amo a Deus demais. Você está obedecendo à autoridade que ele colocou na sua vida? Porque a autoridade você vê. Você está lidando com ela, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu chefe, é o seu governo, o seu governador, o seu presidente, aquele que está governando sobre todos. Então, se você não obedece àquela pessoa que a gente vê, como você vai obedecer a Deus a quem você não vê? Então, João vai dizer que é mentira alguém dizer que ama a Deus, que não vê e não obedecer a alguém que ele estabeleceu como autoridade. Então, nós devemos obedecer a autoridades como alguém enviado por Deus. Ah, essa pessoa é uma autoridade. Quem é a autoridade nesse lugar? Quem é o chefe aqui? Quem é que lidera? Quem é que dá as ordens aqui? É fulano ali. Pronto, essa pessoa é digna de honra, é digna de respeito, ela é digna de que você possa se submeter a ela para o seu próprio bem. Amém? Vocês estão entendendo? Não é bom? Eu acho bom, porque eu vivia num mundo sem lei, eu queria desobedecer tudo e todos. E quem desobedece tudo e todos, logo, logo vai morrer. Seja por algum motivo, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Ah, eu não obedeço a ninguém, eu desobedeço a todo mundo e eu continuo vivo. De Deus não se zomba. Ele disse: tudo que o homem plantar vai colher. Ah, plantou muita desobediência? Pois é, o pecado, o salário do pecado é morte. Então, você sabe de história de pessoas que desobedecem tanto, 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 tanto. Desobedece pai, desobedece mãe, desobedece professor, desobedece polícia. O que acontece? Morre cedo. Morre antes do tempo. Morre antes do tempo que Deus havia determinado. Por quê? Porque transgrediu todas as leis. Então, de Deus não se zomba. Aí ele está dizendo que outra razão para ter a vida correta é essa. Vocês sabem que já é o tempo já é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem do sono, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos. Então ele está dizendo que outra razão para termos uma vida correta, uma vida de obediência às autoridades, de obediência à palavra de Deus, é o quê? O tempo que está se esgotando.
Então, logo, logo, nosso Senhor vai vir nos buscar. E é o tempo de obedecer, acabou. Ai, agora que chegou, eu vou obedecer. Queridos, quando Jesus chegar, acabou o tempo. Então, o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é já. Para a gente obedecer, para a gente se submeter, para a gente adorar a Deus, obedecer às suas leis e também às autoridades que Ele estabeleceu. Amém? Então, olha quanta coisa prática nós temos hoje. Esse devocional hoje, ó, nós temos muita coisa para colocar em prática. Ai, Natália, eu não sabia sobre esse negócio de autoridade. Pois, aproveita e faz, sabe o quê? E diz, a partir de hoje, eu decido obedecer às autoridades que Deus colocou em minha vida. Porque são ministros de Deus. Você quer ver uma autoridade que Ele colocou como cuidado sobre nós? Gente, estou falando do pensamento cristão. Que os nossos maridos são cabeça nos nossos lares, nas nossas casas, eles são a autoridade. E nós, esposa e filhos, devemos nos submeter. E quando diz nos submeter, parece que a gente vai ser capaz, ele vai ficar xingando a gente, mandando na gente e a gente se arrastando e implorando. Gente, não é isso. A palavra submissão é respeito. Então, quando a esposa não deve chamar o marido de aquele abestalhado, ou aquele retardado, ou aquele, porque estará desonrando o seu marido. O marido é a autoridade na nossa casa, né? Então, para a esposa, ele é uma pessoa que deve respeito, assim como também o marido deve respeitar a esposa, porque tem mandamento para isso também. Mas tem uma liderança lá, tem uma autoridade lá. É claro que se o marido, se o homem da casa, ele não toma a liderança, as mulheres elas vão liderar. Isso é fato. Mas que Deus estabeleceu uma autoridade, sim, ele estabeleceu. É o homem, é a cabeça, é a autoridade, é o sacerdote da casa. Então, as esposas devem também se submeter à autoridade, honrar os maridos e também ensinar os filhos a sujeição, né? Isso é Deus estabelecendo ordem. Começa na família, começa em casa. Se a mãe ou o pai destrata um ao outro, critica, xinga, desrespeita, não tem ordem naquela casa, é uma anarquia. Deus não é um Deus de anarquia, Deus é um Deus de organização, é um Deus que estabelece autoridades e ele exige que nós venhamos a obedecer. Tem um comentário aqui dizendo assim, olha, a matéria, sim, entendi. Uma das principais funções da autoridade é dar proteção para aqueles que estão debaixo da sua liderança. Exatamente. Por exemplo, o marido, qual é a função dele? Proteger a esposa, proteger os filhos, proteger a sua família, proteger os bens, proteger o destino daqueles que estão debaixo da sua liderança. Qual é a função da autoridade do Brasil? Da autoridade máxima, como uma posição de presidente, né? Ele é de proteger, cuidar dos interesses da nação, proteger as pessoas, né? Trabalhar para servir a essas pessoas. Por exemplo, o marido, ele trabalha para servir aqueles que ele está servindo. Um pastor, ele trabalha para servir àquela igreja, né? Então, as polícias, elas estão servindo à sociedade, protegendo a sociedade. Essa é a função, queridos. Ah, Natália, mas não é assim que funciona. Queridos, é porque o mundo está todo contaminado, mas aqui a palavra de Deus, ela vem para trazer ordem, para trazer organização. Imagina uma autoridade sabendo do trabalho dela e se submetendo a Deus. Ela vai ter temor em governar. Ela vai ter temor em estabelecer o seu trabalho de modo que agrade a Deus. E imagine os liderados, né? As pessoas que estão debaixo dessa autoridade, entendendo qual é o papel dela e obedecendo. Sabe o que ia acontecer? Ia acontecer que não precisaria de coerção, não precisaria de punição, não precisaria, mas precisa, porque ainda tem muita gente desobediente, muita gente que só quer praticar o mal e precisa ser evitado, precisa ser corrigido. Não existe essa de, cadê o amor? Todo mundo pode fazer o que quiser. Isso é anarquia, isso é mentira. Só seria possível se fosse no mundo sem pecado. Mas no mundo pecado, onde o pecado reina e onde o diabo, o maligno, né, está influenciando as pessoas a cometer todo tipo de mal, é necessário que haja autoridades para controlar essas coisas. Então, o que é que eu devo fazer? Obedecer às autoridades, porque assim eu vou estar tranquilo.
Se eu pagar as minhas contas em dia, se eu obedecer às autoridades, se eu não transgredir as leis, eu não vou ter problema com as autoridades. É ou não é, gente? As autoridades vão louvar essa pessoa, vão engrandecer essa pessoa, vão dizer, ali é um cidadão que obedece, ali é uma pessoa que ninguém nunca precisou corrigir, ali é uma pessoa que nunca precisou ser multada, nunca precisou ser, né, ser corrigida. Por quê? Obedece às autoridades. Mas quem não obedece vai viver sendo corrigido, vai viver sendo ajustado, porque Deus não aceita que alguém zombe dele, pintando e bordando e ficando sem correção. Amém? Então, é de Deus sim que tem a regra, é de Deus sim que tem a autoridade, é de Deus sim que haja liderança e que as coisas funcionem como Ele estabeleceu. E glória a Deus, porque isso é proteção para nós, é proteção para a nossa vida. Quanto mais autoridade tem sobre você, significa que você é mais amado e mais cuidado. Então, se não tem ninguém com autoridade sobre você, você está sob a sua própria sorte. Você está com a sua vida, né, por conta e risco. Então, sabe aquelas pessoas que não querem ter autoridade nenhuma sobre a vida dela para ela não prestar conta? Essa pessoa está por sua conta e risco. Mas quanto mais tem autoridade sobre ela, significa que ela está sendo cuidada, amada e protegida. Amém, gente? Estou falando a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Certo? Então, se alguém quiser questionar isso, questione com aquele que estabeleceu a sua palavra, porque é ele que se responsabiliza pela sua palavra. Eu só estou sendo alguém que está orientando. Quem quiser, que pega e obedece. Quem não quiser também não é obrigado, porque Deus não obriga nada a ninguém. Amém, gente? Então, nós vamos fazer as nossas aplicações para a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida. Isso mesmo, na escola Rema tem uma matéria que é submissão e autoridade. Inclusive, quando a gente se converte e estuda a Bíblia e chega diante dessa matéria, é um arroxo, porque a gente achava que podia criticar todo mundo, criticar a autoridade, criticar pai, mãe, a gente podia pintar e bordar e tirar daqui, ó, se essa pessoa não tá aí, vamos tirar e tal. Então, assim, tudo tem orientação da parte de Deus. Se essa pessoa, ela incita, se essa autoridade, ela ensina você que você não deve obedecer a Deus, nós estamos autorizados por Deus a desobedecê-la. Se não, nós devemos nos submeter. Amém, gente? Isso é muito importante compreender. E se ficou alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, manda para cá no direct que a gente vai orientar segundo a palavra o que é que Deus fala a respeito desse assunto. Que você tenha um excelente dia. Que Deus nos ajude a praticar a sua palavra, a executar a sua palavra na nossa vida, para que ela traga um diferencial na nossa vida. Queridos, a palavra, ela vai transformar as áreas que a gente pratica, não é as áreas que a gente sabe. Ah, eu sei disso. Sabe? Então tá praticando? Não. Então não tá trazendo mudança, porque saber apenas não traz mudança na nossa vida. O que traz mudança é a prática disso. É a obediência à palavra. Ó, beijo no seu coração. Eu vejo vocês amanhã, 6 da manhã. É porque hoje eu não consegui, mas amanhã nós estaremos aqui às 6 da manhã, no nome de Jesus. Amo vocês, agradeço a participação. E aí, filhote? Olha, quem entrou aqui, meu filho. Estamos já com saudade. Ele está lá em Juazeiro. E quando quiser questionar os direitos, vá pelas vias legais. Olha, o pastor Adriano está comentando um assunto muito interessante. Quando a gente quer questionar os nossos direitos que foram lesados, que foram muitas vezes deixados de ser cumpridos, porque nós temos direitos também, nós devemos fazer isso pelas vias legais. Então, tem a justiça para isso também. A gente pode entrar com uma ação na justiça e requerer judicialmente, de forma organizada, aquele direito que ele seja devolvido para nós, aquilo que é nosso. Nós temos a autoridade, nós temos a justiça para servir às pessoas. Nós não devemos criticar, nem xingar as autoridades e nem criar uma revolta, vamos dizer assim, um motim, né, uma confusão. Por isso a gente tem as vias legais para requerer aquilo que é o nosso direito. Amém? Muito bom. Muito obrigada, pastor Adriano, por ter lembrado desse aspecto, porque senão fica parecendo que a gente deve se submeter, se calar e quem quiser que pinte bode. Não, nós temos a justiça
nós temos o aspecto legal para entrar com ações e solicitar que aquele direito nosso seja cumprido, né? Seja executado para a nossa vida. Então, gente, obrigada pela companhia. Vejo vocês amanhã, em nome de Jesus. E também aqui nos stories a qualquer momento. E manda a sua pergunta, se você tiver pergunta sobre esse assunto das autoridades, o assunto de Romanos 13, você pode enviar a sua pergunta que nós vamos responder, tá bom? Beijo no seu coração, agradeço a companhia de vocês e vejo vocês amanhã.